Dando sequência à nossa série de vídeos sobre teoria do processo e aqui mais especificamente sobre o pensamento de Franz Klein e a reforma processual austríaca, falaremos hoje da continuidade que Franz Klein dá ao modelo absolutista de processo que já era presente no Império Austro-Húngaro e que também vai ser muito inspirado aqui no pensamento de Franz Klein a partir do modelo prussiano. A gente falava no vídeo anterior que Franz Klein ampliou os poderes do juiz e utilizou muitas vezes o argumento de que o processo seria uma instituição de bem-estar social e utilizou muito do pensamento de Anton Menger, principalmente na ideia de um juiz assistencialista, de um juiz que deveria auxiliar as partes mais fracas no bojo do processo. Porém, como a gente já lançou no vídeo anterior, o que Franz Klein faz é muito mais do que isso e, como veremos, há uma continuidade do pensamento de Franz Klein em relação ao modelo processual absolutista do final do século XVIII. E algo muito importante aqui, para que a gente consiga entender todo esse contexto, é que por volta de 1860 e principalmente a partir de 1870, ocorrerá no Império Austro-Húngaro uma, digamos assim, reivindicação por parte dos advogados, por parte da classe jurídica, de uma reforma da legislação processual. E essa reivindicação ela vai ser muito inspirada, vejam, principalmente a partir do final da década de 70, no modelo processual germânico. Mas não na base teórica que a gente trabalhou aqui, de que o processo seria um instrumento a serviço do poder jurisdicional desde Below. Na verdade, a inspiração está no Código ou na Ordenança Processual Germânica, melhor dizendo, de 1877, que tinha forte inspiração liberal. E esses ventos liberais eles virão, então, como reivindicações dentro do modelo austríaco de processo. E vejam, esse é o dado importante. Embora o discurso de Franz Klein muitas vezes seja contra a figura de um juiz passivo, porque isso faria do processo um instrumento custoso, um instrumento moroso, e que isso daria margem à má-fé das partes, etc. O fato é que, no Império Austro-Húngaro, ainda estava em vigor a legislação processual, fruto do despotismo iluminado do final do século XVIII. Ainda estava em vigor o Regulamento Judiciário Civil de José II, de 1781, que trazia uma série de marcas de um modelo absolutista de processo. Então, na verdade, a reforma de Franz Klein ela vai ter como, digamos assim, antecedente uma legislação de cunho nitidamente absolutista. Então a gente vai falar um pouco sobre a legislação processual austríaca que antecede Franz Klein, tentando fazer os devidos links, as devidas conexões entre ela e a reforma processual austríaca. Depois falaremos do modelo processual absolutista prussiano, também do final do século XVIII, também de 1781 e depois, digamos assim, sancionado com o Regulamento Judiciário Geral Prussiano de 1793. Então a gente vai ver que há uma conexão muito grande entre o pensamento de Klein e esses dois grandes exemplos do modelo processual absolutista. Para que a gente possa entender tudo isso, principalmente aqui no contexto austríaco, é importante destacar que o absolutismo ilustrado na Áustria, ele tem, digamos assim, o seu ápice a partir da imperatriz Maria Teresa, da Casa dos Habsburgos, que vai já por volta de 1740, 1750, dar cabo a um projeto de centralização do poder político e jurídico. Isso é uma marca muito grande do absolutismo ilustrado, que é a centralização do poder, centralizando nas mãos do soberano a criação e aplicação do direito, e também a ideia de que o Estado ele deve intervir no máximo das relações sociais. Sempre com a ideia de um Estado tutor, de um Estado paternalista, de um Estado que sabe o que é bom para o indivíduo e está voltado a esse atingimento, por assim dizer, da felicidade dos súditos. Isso começa na Áustria, então, antes da reforma processual, com uma tentativa de compilação do direito,
com uma interferência direta do Estado no ensino universitário, e isso vai se intensificando até que então a gente tem a figura de José II, que era filho da Imperatriz Maria Teresa. Ele exerce com ela o poder em corregência até 1780. Ele vai ser, inclusive, imperador do Sacro Império Germânico. E José II, então, vai construir uma tentativa de legislação processual, regulamento judiciário civil, onde nós vamos enxergar uma série de características do modelo processual absolutista, né, que basicamente vão se pautar em dois elementos. Primeiro, um forte controle estatal, forte controle do poder sobre a atuação dos juízes. E esse controle ele está relacionado, por exemplo, à aplicação da lei. A aplicação da legislação deve sempre levar em consideração a vontade do soberano, tanto que a gente tem, no contexto austríaco, aqui em 1787, um édito de José II, uma segunda legislação, digamos assim, na qual ele vai criar um sistema hierárquico, burocrático, de controle do poder jurisdicional pelo soberano. A ideia aqui de que o recurso acaba servindo como um meio para o soberano controlar a atuação dos juízes. Vai criar a figura de inspetores judiciais também para controlar a atuação dos juízes, e a gente verifica na legislação austríaca uma ideia de que o juiz não deveria em nenhuma medida interpretar a lei e, havendo dúvidas, inclusive, deveria remeter a questão ao poder soberano. Então, há um forte controle nesse sentido quanto à atuação do juiz, mas não no sentido de proteção do indivíduo, de proteção da parte contra eventuais excessos por parte da atuação jurisdicional, mas para que o soberano possa controlar a atuação judicial. Se isso acontece por um lado, o fato é que, por outro lado, a legislação processual austríaca já trazia os chamados poderes de espontaneidade. Poderes para que o juiz impulsionasse o processo, para que o juiz tomasse as rédeas do procedimento e também, em casos específicos, isso não era trazido ainda de modo tão genérico, como vai acontecer com Franz Klein, também tivesse o domínio dos meios de prova. Então, o que a gente verifica aqui é que esse modelo processual austríaco, ele já trazia os elementos de combate ao modelo dispositivo, o modelo adversarial de processo, o modelo centrado naquilo que Franz Klein combateu, que era a máxima da negociação, a máxima do debate. Então, já existia um modelo inquisitorial de processo no contexto austríaco, e Franz Klein o que fará? Ele vai reforçar tudo isso. Ele vai, como diz parte da doutrina, reciclar o modelo austríaco, tendo como talvez a única diferença marcante a substituição de um procedimento que era prevalentemente escrito e secreto por um modelo oral e público de procedimento. No mais, o que Franz Klein faz é acentuar os traços inquisitoriais do modelo processual austríaco. E daí, onde que ele vai buscar a inspiração? No modelo processual prussiano, onde nós já tínhamos, ao longo do século XVIII, um combate à livre advocacia. Isso a gente vai ver inicialmente por volta um pouco antes da metade do século XVIII, com o imperador Frederico Guilherme I, que vai combater a advocacia, inclusive com uma legislação que vai, pela primeira vez naquele contexto, criar um procedimento onde não há a figura do advogado, né? E a figura, assim, de um juiz instrutor, quase uma figura de um juiz que atua também como advogado das partes. E isso tudo vai acabar repercutindo no modelo processual prussiano, que vem a lume em 1781, uma espécie de legislação processual, que depois vai acabar sendo compilada e sancionada definitivamente no Regulamento Geral Judiciário de 1793 na Prússia. E é com base nessa legislação que a gente vai conseguir conectar muito bem o pensamento de Franz Klein com o absolutismo ilustrado do século XVIII. E vejam que lá nós tínhamos, de um lado, esse combate ao exercício da advocacia, que já vinha historicamente no modelo prussiano, justamente tendo como contraponto a máxima atuação do juiz, né? A máxima da investigação judicial dos fatos e também das questões
jurídicas. Isso era colocado, vejam, com o discurso de que no processo a ênfase na atuação das partes do juiz gerava má-fé, gerava uma série de expedientes que conspiravam contra a rápida solução dos litígios. Algo muito parecido com o que a gente viu no nosso primeiro vídeo sobre o pensamento de Franz Klein. Só que isso já existia no modelo processual prussiano. Já existia essa ideia de uma máxima investigação judicial dos fatos e também da imposição de deveres de verdade ou de colaboração das partes, justamente porque elas eram o grande entrave do andamento do procedimento. Só para vocês terem uma ideia, o parágrafo 22 da legislação prussiana do final do século XVIII já trazia a ideia de que os litígios e o processo eram um mal social. E por isso que o Estado, como um grande tutor, um grande protetor, típico do despotismo iluminado, que viria a atingir a felicidade dos indivíduos, que era o responsável pela felicidade dos indivíduos, ele deveria ter o amplo controle, o amplo domínio do procedimento. Então, essa ideia de que o processo era um mal social, que o litígio era um mal social, já era algo presente no modelo prussiano e vai ser simplesmente copiado na legislação de Franz Klein. Então, esses elementos todos de incremento dos poderes do juiz, de direção material do procedimento pelo juiz, de busca dos fatos, de busca da verdade, essa expressão que aparecia já na legislação austríaca, eram todos esses elementos típicos do modelo processual prussiano do final do século XVIII. Isso vai, então, nos permitir construir a tese de que Franz Klein não faz uma, tecnicamente, reforma mudando o modelo de procedimento civil austríaco. Na verdade, o que ele faz é reciclar o antigo modelo de José II, trazendo elementos ainda mais inquisitoriais presentes na legislação prussiana, e com isso, então, vai construir o que nós diremos aqui, inclusive com base na doutrina de Franco Cipriani, um modelo antiliberal, um modelo autoritário e um modelo moralista de processo. E com isso a gente já vai encerrando os vídeos sobre Franz Klein, fazendo esse juízo crítico da reforma processual austríaca, que também nos conduz a alguns dados importantes. A gente teve aqui um período de 4 anos de vacatio legis entre a publicação da Ordenança Processual Austríaca em 1895 e a sua entrada em vigor em 1898. E nesses 4 anos, o Franz Klein, que já ocupava um alto cargo no Ministério da Justiça, instituiu, por exemplo, a figura de inspetores judiciais que depois vão controlar a atuação dos juízes quanto à aplicação do Código. Ele consegue controlar uma quase tentativa de revolução por parte dos advogados em Viena, em 1897, que justamente vão se colocar contra esse código, porque o código estava pautado naquelas questões do direito prussiano de combate ao livre exercício da advocacia. Então a gente vai verificar que esse código não foi simplesmente algo incontestável ou algo que não tenha sido objeto de críticas, pelo contrário. Só que ele conseguiu implementar o seu projeto, um projeto que tinha ainda uma centralidade no Poder Executivo, no controle do Poder Judiciário. A figura do inspetor judicial aqui, ela já existia, de certo modo, no modelo austríaco, só que ela foi reciclada também. Então, o que a gente verifica no modelo processual austríaco? Que um dado importante também. Nós estamos fazendo um juízo crítico da ZPO, da Ordenança Processual Austríaca de Franz Klein, em que pese muitos autores, como eu já mencionei, Giuseppe Chiovenda, depois Mauro Capelletti, hoje há uma série de autores contemporâneos que enxergam como algo muito positivo o que fez Franz Klein. Para muitos ele teria sido uma espécie de Napoleão da legislação processual, porque a legislação processual austríaca teria inspirado uma série de legislações ao longo do século XX. E disso a gente não discorda que ela tenha inspirado. Agora, o nosso juízo crítico é que ela inspirou, basicamente, legislações processuais autoritárias, centradas no modelo inquisitorial de processo, centradas na figura de um juiz com amplos poderes e em menosprezo às garantias das partes. E daí a ideia de um modelo autoritário que, como nós veremos, influenciará Chiovenda, influenciará a legislação processual italiana, portuguesa, brasileira e assim sucessivamente. E isso faz, então,
o capítulo da legislação processual austríaca do final do século XIX, um capítulo extremamente importante para a compreensão atual da teoria do processo. Fechamos aqui a série de vídeos de Franz Klein e seguiremos então no próximo já falando sobre Giuseppe Chiovenda e as influências que Franz Klein exerceu sobre o seu pensamento. Até lá!